Inclusive, vamos falar sobre portfólio, né? É muito importante todo mundo aqui ter um portfólio dentro da área de qualidade. Por quê? Porque o portfólio mostra para você, mostra para o mercado que você está botando práticas de dia a dia, práticas de trabalho, práticas específicas da área de qualidade no seu dia a dia, em projetos que sejam pessoais ou até mesmo em projetos que às vezes você faz voluntariado ou algum projeto que você vai fazer aí para uma empresa. Né? O da empresa aí você não consegue colocar muitas informações. Inclusive, não se esquece de deixar o like, tá? Se você ainda não deixou, caso você está assistindo e está curtindo mais sobre a área de qualidade, quer saber mais sobre a área de qualidade, deixa o like. E se você realmente está querendo migrar para a área de qualidade, não quer perder mais nenhum conteúdo sobre isso, ativa o sininho também, porque aí você tem certeza de que não vai perder nenhum vídeo aqui do Lumistack. Ok? Nenhum vídeo, nenhuma live. Bem, galera, então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre portfólio. Quais são os tipos de portfólios que um QA pode ter? Não muito diferente, mas diferente de um desenvolvedor, né? Normalmente você vai ver aí os desenvolvedores, eles têm portfólio, né? Inclusive, costuma até ser meio óbvio o que um desenvolvedor vai fazer, porque ele pode meio que construir o que ele quiser. Obviamente tem algumas coisas ali, alguns conceitos, tecnologias e também formas de trabalho que ele tem que seguir para que ele consiga se adequar ao mercado, mas aí no final das contas ele vai construir algum sistema. Seja um aplicativo de celular, seja um sistema web, seja um sistema desktop, seja até mesmo alguma API, né, alguma parte de integração. E isso tudo ele pode colocar diretamente no GitHub dela. Aí vou falar mais voltado para o pessoal que é artístico aí. Um artista ele vai colocar as pinturas dele, ou um animador ele vai mostrar as animações dele, né, o que ele aprendeu com certa ferramenta, ele vai colocar talvez no Behance, né, que é um lugar onde coloca esse tipo de coisa. Então, cada emprego, né, cada cargo ali, que obviamente esses dois aí tem poucas coisas em comum, tem a sua forma de se colocar. E às vezes é um produto final. Só que na área de tecnologia, na área de qualidade, meio que você não tem produto final, né? Você como QA não tá lá para desenvolver o produto, você tá lá para garantir que o desenvolvimento daquele produto seja feito com qualidade, que aquele produto seja entregue com qualidade para o usuário final. Então, poxa, o que eu posso fazer de portfólio? Eu não vou desenvolver um produto no final, como que eu mostro isso para minha rede? Tem muita gente que tem essa dúvida. Então, esse portfólio, né, que você vai criar para a área de qualidade, ele é um pouco diferente. Por quê? Você como QA, você não vai ter o trabalho de desenvolver um produto, porém você vai aprender, né? Você vai ter o trabalho de criar processos, melhoria de processos, criar estratégias e também criar documentações para esse produto que está sendo criado. E a graça apesar da gente não criar um produto no final, nós podemos testar qualquer produto. E o que a gente vai poder apresentar como portfólio? A gente tem a parte de automação de testes, que é algo que é literalmente codado, né? Um código que eu posso subir no GitHub. Isso pode servir de portfólio? Sim. Inclusive, essa normalmente é a coisa mais óbvia para as pessoas, né? Quando elas começam a falar sobre QA e portfólio, elas lembram de que, nossa, QA, portfólio, já sei, vou fazer uma automação de testes. Então, perfeito. Isso é sim uma forma de você demonstrar e ter um portfólio legal, fazer automações de teste, né? Criar automações para sistemas. Manny, para qual sistema? Qualquer um, literalmente. Tem sistemas aí que você não vai conseguir fazer uma automação front-end, porque ele pode ter algumas travas aí para verificar se você é um robô ou não. Porém, existem sites que você pode literalmente acessar, fazer uma automação de teste em cima daquele site, né? Por exemplo, sei lá, tô chutando aqui, tá? Ideias, mas, por exemplo, um YouTube da vida, às vezes um Instagram da vida, talvez esses muito grandes sejam um pouco mais difíceis de se testar, mas aquele sistema daquela empresa, já sei, por exemplo, uma Leroy Merlin da vida, né? O e-commerce da Leroy Merlin, talvez você consiga ali criar uma automação em cima até na parte de produção. E isso pode literalmente virar um projeto para você, e isso é muito legal. Tá? Porque quando você faz dessa forma, você demonstra que você está querendo aprender coisas, né? Perfeito. A automação de testes eu sinto que é a forma mais simples de se demonstrar como começar com o seu portfólio. Apesar de ser uma coisa muito importante de se fazer, eu acho que você consegue criar portfólio antes mesmo de começar aí a aprender sobre teste automatizado, tá? Por que eu digo isso? Porque na minha opinião, você aí que está querendo entrar na área de qualidade, vamos aprender teste de software primeiro, antes de automação, né? Antes de programação. Vamos aprender sobre processos, vamos aprender sobre estratégias de qualidade. Dentro do que você vai aprender, isso é muito importante porque é isso que te torna um QA. Como isso te torna um QA, depois você vai aprender uma ferramenta de teste automatizado para que ajude ali nas suas estratégias como QA. Então, você pode começar a criar
outros tipos, você pode criar outros tipos de portfólio com parte de documentação. Já vou falar sobre isso, inclusive. Agora, né, então, já falamos o óbvio aqui. Teste automatizado, fazer projetos de teste automatizado, muito legal. Só que aqui, essa é a parte que você tem toda a liberdade do mundo. Criar documentações para um sistema, independente de qual sistema seja. Por que eu estou falando isso? Porque vamos imaginar, eu falei assim, para fazer teste automatizado, você consegue pegar uns sistemas aí e fazer o teste automatizado em produção mesmo. Uma Amazon da vida, uma Magazine Luiza da vida. Mas vamos imaginar que você tenta fazer automação e pode ter ali um bloqueio, né, com CAPTCHA, por exemplo, que vai basicamente tirar toda a funcionalidade da sua automação. Se a sua automação não vai rodar naquele projeto, porque tem ali uma parte de segurança anti-robôs mexendo no sistema deles. Só que isso não acontece com a parte de teste manual. Exatamente, galera. Teste manual que eu quero dizer assim, a parte estratégica de teste de software. Você pode criar uma documentação de casos de teste, uma documentação de plano de teste de uma feature de um sistema que você gosta, ou de algumas features de um sistema que você usa de vez em quando, criar essa documentação para, por exemplo, o LinkedIn. Para uma empresa que você viu uma vaga e achou interessante, viu que eles têm um sistema aberto, você pode fuçar e mostrar isso. É óbvio, né, gente? Não tô falando aqui para você ficar metendo pau na empresa. Peguei um monte de bug, peguei um monte de problema. Não. É fazer uma coisa séria, fazer uma documentação, criar esses casos de teste. E inclusive, isso vira, no final das contas, postagem no seu LinkedIn, que ajuda no seu marketing pessoal pra caramba. Mostra que você está aprendendo, mostra que você está colocando em prática no dia a dia essas informações. Então, para mim, esse é a forma que você tem que ver o seu portfólio. Então, pega um sistema ali que você curte. Eu gosto muito de entrar no YouTube. Eu assisto o YouTube sempre. Legal. Então, vai lá no YouTube, pega um fluxo, tenta ver features que você gosta. Eu gosto da feature de Home, né, que eu vejo lá as recomendações, e eu quero fazer um teste aqui com uma feature, por exemplo, de histórico. Então, eu quero ver se os vídeos que eu assisti, eles realmente vão para o histórico, se o histórico está captando, se ele tem alguma forma de filtrar, se ele tem algum problema de performance, aquela página. Olha o escopo, né, que a gente já está criando aqui dos testes que vão acontecer dentro ali do YouTube. Olha que da hora, cara. Você pode literalmente criar um documento do zero pensando só nisso. E o que é muito legal, as pessoas não costumam fazer esse tipo de post, sabe? Por exemplo, olha um post da hora que eu imaginei aqui. Documentação de casos de testes do YouTube, sabe? Tipo, como assim uma documentação de casos de teste do YouTube? O cara tá postando assim. É legal, mostra que você tem noção de como criar esses fluxos, de como criar esses casos de teste, como pensar num produto que já existe, entender como ele funciona e como dividir ele em partes e features, que às vezes até se integram, inclusive, para demonstrar como você pode fazer uma documentação rica. E adivinha, no seu trabalho você vai ter que fazer essas documentações também. E tem muito QA que às vezes não faz, e quando o QA faz, ele é muito, muito valorizado. Então, valorizado, eu digo assim, dentro da empresa, não necessariamente, né, em pagamento, mas dentro da empresa ele acaba sendo muito valorizado por causa de questão de organização, né? Documentação é vida, documentação mostra o caminho, ele conta a história do software, ele conta a história do desenvolvimento do software. Então, você pode fazer isso para literalmente qualquer sistema. E além disso, você ainda por cima pode pegar uma automação que você queira fazer e fazer automação em cima lá do sistema. Às vezes ela nem precisa necessariamente rodar, mas você pode demonstrar ali a automação que você planejou, né? Você pode criar ali uma carcaça em volta para mostrar como você faria aquela automação. Cara, tem muita ideia legal, porque às vezes é o que eu falei, né? O sistema não dá para se automatizar porque ele tem alguma coisa, algum bloco para a parte de robô, automação. Mas dá para você pelo menos criar a casca. Eu cliquei aqui, eu sei que o elemento é esse, eu sei que o elemento é esse. Talvez tenha algum erro aqui no meio do caminho, mas, cara, a ideia é essa daqui. Agora eu vou até tentar fazer isso com uma ferramenta de automação diferente para eu testar, para ver como que é. Galera, é isso. Esse é o portfólio de QA. Essas são as ideias que você tem que pensar, e a graça é que, literalmente, tudo, absolutamente tudo está interligado. Você pode fazer com qualquer coisa, e a graça não é que nem você, por exemplo, um desenvolvedor tem que desenvolver o sistema. Você não. Você pode usar qualquer sistema que já foi criado.
E assim, eu entendo, né, que eu falando parece simples. É óbvio que dá trabalho, tá, galera? É um estudo que você tem que fazer, tem que entender como o sistema funciona, né? Entender a regra de negócio daquele sistema. Mas tudo isso faz com que você se coloque, mostre para o mercado que você é uma mente pensante, que você é um cara que está procurando melhorias, que você é um cara que está procurando mostrar coisas diferentes, de lugares diferentes. Por quê? Pô, as pessoas não fazem tantos projetos assim, eu não vejo tanto isso. As pessoas falam sobre os estudos delas, mas nem sempre é um projeto que parece extremamente real, sabe? Porque, de verdade, galera, o que vocês acham que você vai testar no final das contas? Vai chegar lá em produção, um sistema que chegou em produção foi testado por um QA, provavelmente, né? Ou por um time de desenvolvimento, seja lá como eles trabalham. Então, o QA, ele tem acesso também àquela produção, ele vai ter que testar aquela produção, aquele né, ambiente de produção em muitos momentos. Então, pô, você já está literalmente fazendo talvez o que seja o dia a dia de um QA dentro daquela empresa. Você pode até às vezes chamar a atenção de uma empresa dessa forma, óbvio, né? Cuidado com as palavras que pode parecer crítica. Então, e nenhuma empresa no LinkedIn quer ficar recebendo crítica em relação a, pô, o cara achou um bug no meu sistema e o cara tá expondo no LinkedIn. Não é a graça. A graça é mostrar que, pô, olha aqui, olha essa documentação bem feita que eu fiz, ó, tem uns pontos aqui que não passaram, mas, poxa, tem vários casos de teste que eu criei, legal. É assim. O Nicolas Bar, e aí, Nicolas, como que você tá? Dá um feedback aí rapidão do que falou. Nicolas, eu tô falando de portfólio para a área de qualidade, tá? Então, né, como que você pode, além de uma automação de teste, como que você pode criar portfólios na parte que é mais voltada para a parte teórica, né, de teste de software, de processos, de estratégia. Imagina criar um diagrama pensando num time fechado para aquela empresa, de como funciona o ciclo de desenvolvimento de software, como que funciona o ciclo de desenvolvimento de testes com aquele time. Sabe, isso daí fica um pouquinho mais complexo de trazer, talvez, né, de uma forma que fique realmente real. Mas, cara, ajuda demais. E óbvio, para o seu portfólio, né, o que na verdade nem é portfólio, já é considerado experiência de trabalho, vale também muito a pena você começar a fazer voluntário, que é o trabalho de um projeto real mesmo, voluntariado. E isso vai te dar experiência de trabalho, tá? Que é muito bom. Tug Tai falou aqui, Mene, boa noite. É legal criar essa documentação no Excel, Gira ou Trello? Qual fica mais atrativo na visão de um recrutador? Boa pergunta. Assim, eu criaria talvez um board no Gira, pelo simples motivo de que é a ferramenta mais utilizada de gerenciamento de tarefas. Então eu criaria lá no Gira para mostrar que eu sei Gira. Eu criaria um Excel com os casos de teste, montando casos de teste super interessantes sobre algum sistema que eu tivesse interesse, porque fica mais fácil, né? Se eu quero fazer um projeto legal, eu faço com um projeto que eu acho interessante. Né? Então eu tento um sistema que às vezes eu gosto de usar, um sistema que às vezes que eu tô acostumado, ou que eu uso todo dia, ou que eu conheço até coisas que às vezes de tanto eu usar aquele aplicativo, aquele sistema, que talvez valha a pena mostrar pro pessoal, poxa, eu já vi coisas aqui até usando como, até vendo como usuário, antes de saber QA, por exemplo, antes de saber testar. Então aí eu criaria casos de teste assim, e além disso, né, antes disso tudo eu criaria um plano de teste do que seria testado, quais os escopos, né, estudaria o sistema, via o que eu ia testar, quais as features que iria testar, qual é o escopo, né, dos testes que a gente teria, e eu ia postando isso semanalmente, né, tipo, quantas vezes mais possível, né, dentro do meu LinkedIn, mostrando como está o processo, o que eu estou colocando, mostrando os documentos, deixaria público mesmo, né, a ideia mesmo é que seja um projeto pessoal, e ainda por cima, no final, eu ia lá e fazer uma automação. Uma automação, colocava no GitHub e linkava toda essa documentação que você criou do GitHub ali no meu README mesmo, sabe? É assim, eu não precisa fazer 1 milhão desses, mas, cara, um projeto bem feito desse mostra muito sobre você. Mostra demais, de mostrar em apresentar antes da entrevista. Falar assim, ó, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, ó, eu já fiz isso daqui. Cara, às vezes você já meio que sabe, o cara olha esse projeto e já fala assim, caraca, o cara manja mesmo, sabe? Show, tamo junto, cara. Essa é a ideia, tô aqui pra tentar dar ideias. E óbvio, né, galera, tem pessoas que têm ideias melhores que as minhas, tá? Então pode ter coisas mais legais ainda pra se fazer, mas isso é uma coisa que eu vejo que eu tenho certeza que chamaria atenção no LinkedIn. É certeza, né, pelo menos na minha visão.